Olá a todos, Joana Storino. Agora eu vou falar da abordagem transabdominal das veias abdominais e pélvicas. Bom, esse é um artigo que nós publicamos em 2020, final de 2023 e início de 2024, trazendo essa visão global do estudo de todo o território venoso infradiafragmático em quatro etapas, incluindo a etapa transabdominal. Então, eu trago aqui um desenho ilustrativo dessa anatomia de superfície. Então, quando a paciente, tomara que seja magrinha, assim, para ser um exame fácil, toda paciente que deita, então, na sua maca para que você examine, é interessante que você já tenha essa visualização, digamos assim, prévia dessas estruturas venosas. Então, olha só, tem como referência aqui a cicatriz umbilical. Nós sabemos que a veia ilíaca comum esquerda, ela corre logo abaixo dessa cicatriz, ela é mais alongada e horizontalizada, encontrando aqui a veia ilíaca comum direita ao nível da cicatriz, a veia cava inferior correndo paralela, que é o plano mediano, à direita, recebendo muitas vezes a veia ou duas ou uma veia ovariana, aqui ovariana ou testicular, vou chamar de gonadal. Logo abaixo da confluência da veia renal direita, muitas vezes essa veia gonadal também pode drenar na própria veia renal direita, é uma variação anatômica não tão rara assim. Então, a veia gonadal direita é paralela e lateral a essa veia cava inferior, ao passo que a veia gonadal esquerda também é paralela à veia cava inferior, mas percebam a distância da veia cava inferior com relação a essas duas veias. Então, ela é mais distante e ela drena na veia renal esquerda, que é bastante longa e que recebe aqui cerca de 4 a 5 tributárias, além da ovariana, além da gonadal, tá? Uma outra coisa interessante é observar que a veia renal direita, ela drena num nível mais baixo do que a veia renal esquerda, aqui ao nível mais ou menos da primeira ou da segunda vértebra lombar. Outro aspecto relevante é observar que as veias gonadais, que podem ser duas ou três, elas cruzam anteriormente a região aqui da confluência das veias ilíaca interna e externa, bilateralmente. Região da confluência ou da bifurcação arterial, tá? E aqui é a localização dos plexos ovarianos. Bom, essa é uma publicação muito importante de 2017, em que o professor Nikos Lapropoulos trouxe para nós uma abordagem sintetizada e sistematizada desse território abdominopélvico. Assim como ele fez um desenho aqui que ilustra muito bem essa relação desses vasos com a cicatriz umbilical, em que se faz o estudo tanto da veia cava inferior, das veias ilíacas, da veia renal esquerda, se há ou não compressão, e das veias pélvicas propriamente ditas, incluindo aí o estudo das gonadais e dos plexos uterinos e vaginais. Bom, nós começamos então pelo mais fácil, que é o estudo da veia cava inferior. Nesse posicionamento, aí ao nível da cicatriz umbilical, nós já observamos então a região da bifurcação da aorta, então eu tenho como referência essa região da bifurcação da aorta, em que a gente observa a veia cava inferior à direita da aorta. Lembrar que existem variações anatômicas, por exemplo, uma veia cava inferior localizada à esquerda da aorta, então muita atenção a isso. Inclusive, outra variação anatômica que pode acontecer é a veia cava inferior duplicada, ou mesmo uma genesia de veia cava inferior, muito associada aí à prematuridade ou tromboses muito difícil às vezes diferenciar uma sequela pós-trombótica de uma trombose na infância, em que essa cava ela é ocluída, de uma genesia, geralmente a gente fica bem na dúvida, mas pode acontecer. Vocês estão aqui vendo a aorta e do lado da aorta não tem nada. E normalmente vocês vão observar várias colaterais nessa região pélvica. Então, numa vista longitudinal, essa cava ela pode ser estudada, deve ser estudada em toda a sua extensão, inclusive aqui na região retrohepática. Observem aqui a, a relação da veia cava inferior com a veia porta.
tá? Tanto no modo B quanto no modo colorido, nesse esquema. Veia cava número 10, veia porta número 17. E vamos para a região da bifurcação da aorta, observando então as artérias ilíacas comuns e as veias ilíacas se confluindo. Então, a veia ilíaca comum esquerda, ela é bem alongada, ela atravessa aqui a região do corpo vertebral, indo aqui até a região direita, confluindo com a veia ilíaca comum direita. E é justamente nesse ponto, entre a artéria ilíaca comum direita e o osso, a vértebra, que pode haver compressão, que é a compressão venosa ilíaca. Então, eu trago aqui um caso em que a gente observa, né, uma veia ilíaca comum passando aqui entre a artéria ilíaca comum direita e a vértebra sem sofrer compressão, e um caso em que nós observamos uma compressão que se dá aqui tanto pela medida das velocidades, da razão da velocidade, num ponto de estenose e pré-estenose, como também pela presença de aliasing e também pela presença de espessamento de parede. Então, esses dois esquemas representam bem essa diferença de um exame normal para um exame de compressão. E aqui é o posicionamento no probe, em que a gente recomenda essa inclinação da mão para melhor visualização dessa região da confluência das ilíacas. Bom, aqui nós temos então um estudo das ilíacas internas, então observem a externa, vai para a região aqui da cabeça do fêmur, veia mais medial e normalmente, né, com maior diâmetro do que a artéria, e aqui a veia ilíaca interna, também chamada de hipogástrica, em que nós vamos observar um fluxo com direção cefálica, então geralmente um fluxo aqui em vermelho, se eu estou trabalhando com um preset venoso, tá? Então, nós vamos ver o fluxo em vermelho e a veia ilíaca externa e comum em azul, tá? Então, nós vamos observar algumas vezes a presença de tributárias já aqui nessa ilíaca interna. Então, é importante sempre a gente avaliar a direção do fluxo, se essa veia está patente ou não. Lembrando que a veia ilíaca comum, que a veia ilíaca interna, ela é grossa, ela é curta e grossa. E a veia ilíaca externa, ela não é tão grossa, mas ela é bastante alongada. E normalmente não tem tributárias. Bom, falando agora da veia renal esquerda. Então, nós estamos aqui na região do epigastro, olhando aqui de uma forma um pouco angulada também para cima, numa vista transversa, e vamos visualizar então o quê? A aorta, a artéria mesentérica superior, a veia renal esquerda passando no ângulo aortomesentérico, em 98% dos pacientes, dos casos. Então, uma anatomia mais encontrada, drenando então para a cava inferior, que é o que está representado aqui. Lembrando que a artéria mesentérica superior, ela está sempre aqui localizada à esquerda da veia mesentérica superior, que vai formar a veia porta. Mas existem casos em que a veia renal esquerda ela é retroaórtica, ou seja, ela passa entre a aorta e a coluna vertebral, drenando então na veia cava inferior em 2% dos casos. Sempre ficar atento a isso. Aqui eu mostro um caso, então, em que não há compressão da veia renal esquerda no ângulo aortomesentérico, em que há essa drenagem habitual, e quando há compressão da veia renal esquerda no ângulo aortomesentérico, formando esse aspecto de bico de pássaro. É muito importante, quando vocês estiverem diante de um caso assim, colocarem a paciente um pouco mais inclinada, fazerem uma manobra de valsalva, ou até colocarem a paciente em ortostatismo para entender se essa compressão venosa renal ela não é posicional, ou seja, não acontece só porque a paciente está deitada. Bom, aqui trazendo um pouquinho mais, que acho que a gente deve estar habituado a isso também, quando nós somos solicitados para avaliação de trombose mesentérica e portal, a essa anatomia. Então, aqui nós temos a veia esplênica, número 15, quer dizer, desculpa, aqui é a veia renal. Então, número 18, passando aqui anteriormente à artéria mesentérica superior,
que é a veia esplênica, essa que está representada aqui. Ela se une à veia mesentérica superior, formando então a veia porta, tá? Mesma coisa aqui, ó, que é o tronco espleno-mesentérico. Exatamente. Que está representado aqui. Então, aqui está a veia cava inferior e aqui a veia porta 17. Veia cava inferior e veia porta. Veia porta. Aqui numa vista, então, longitudinal. Aqui uma trombose de veia porta. Então, a gente tem a veia cava inferior, que é posterior à veia porta. Elas são bem adjacentes uma à outra, em que há uma ausência de fluxo detectável ao Doppler. Então, aqui mostrando veias hepáticas, que na verdade drenam a veia porta. E aqui uma dica interessante: quando eu estou diante de uma veia cava longitudinal, eu vejo a veia porta no transverso, bolotinha. E quando eu estou diante da veia cava inferior no transverso, bolotinha, eu vejo a veia porta longitudinal, como se elas fossem perpendiculares. Então, a veia cava inferior tem um trajeto mais longitudinal e a veia porta um trajeto mais horizontalizado. E aqui, trazendo isso de forma mais simples, ó, veia cava inferior, desculpa, veia cava inferior e veia porta, longitudinal e aqui transverso. Veia cava inferior, redondinha, e a veia porta, toda aberta no longitudinal. Agora, as veias gonadais. As veias gonadais, elas, na etapa transabdominal, quando eu estou aproximadamente aqui no terço médio do abdômen, ou um pouco acima do nível da cicatriz umbilical, eu percebo que elas se situam sobre esse músculo, que é o psoas. Esse músculo, ele tem um aspecto muito interessante no ultrassom, em que a gente observa as suas fibras longitudinais e a gente consegue ver justamente a sua fáscia. Então, uma veia que corre paralela e adjacente à face do músculo psoas. Eu acho muito mais fácil identificá-la na região da bifurcação aórtica. Então, eu venho aqui ao nível da bifurcação aórtica, essa veia ela passa superficialmente a região da bifurcação aórtica. Eu vou acompanhando ela de baixo para cima, virando o meu probe do transverso para o longitudinal e observando ela acima do músculo psoas. Então, a gonadal esquerda, como eu disse, drenando na renal esquerda, e muitas vezes, quando ela está bastante dilatada, a gente consegue enxergar bem essa confluência na renal esquerda. E a gonadal direita também sobre o músculo psoas, observem aqui a face do psoas, tá? E drenando na veia cava inferior. Bom, é possível sim observar a região pélvica propriamente dita nessa via. Porém, muitas vezes a gente encontra gases intestinais nessa região do hipogastro. Nem sempre essa visualização ela é tão fácil de ser feita. Mas se vocês inclinarem a mão, olhando para a região da pelve propriamente dita, observando a bexiga anterior e posteriormente o útero, vocês podem ver que na lateral do útero, quando há essa dilatação desses plexos uterinos e vaginais, durante a manobra de Valsalva é possível ver a presença das varizes pélvicas. Mas vocês vão ver que na etapa transvaginal isso se torna muito, muito mais fácil. Então, as mensagens finais são: lembre-se do protocolo de 4 etapas, que inclui mapeamento venoso, transperineal, transvaginal e transabdominal. Procure pelos pontos de fuga pélvicos. Lembrar que a correlação de pontos de fuga pélvicos com varizes pélvicas é alta, então, quando vocês encontrarem os pontos de fuga com refluxo, provavelmente essa paciente tem varizes pélvicas, pode ser que seja sintomático ou não. Veias gonadais com calibres acima de 6 milímetros, e com refluxo, obviamente, durante a manobra de Valsalva, ou mesmo refluxo espontâneo, tem uma alta probabilidade de varizes pélvicas. O refluxo pélvico é uma causa comprovada de recidiva de varizes, então não subjugue este fato. E nem toda paciente com varizes pélvicas tem indicação de tratamento, mas todas, claro, têm o direito de saber que as têm. É isso, espero que vocês tenham gostado. Sigam o perfil do Pelvic Team, lá a gente tem
divulgado bastante esse assunto, é importante trazer à tona e espero que a nossa prática seja muito boa, que a gente consiga aplicar esse conhecimento todo. Obrigada pela atenção.